A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, amada irmã Kido, presta atenção. Hoje, dia 21 de agosto de 2023, vamos rezar? Desde já eu coloco aqui a sua vida, a sua saúde nas mãos de nosso Senhor. Por intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, e do glorioso São José, que a sua vida seja repleta de amor de Deus, repleta de cuidados de Deus. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar. Que tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Hoje, gente, a memória de São Pio X. Ele foi um papa muito bom que nós tivemos. Inclusive, o nosso seminário daqui de Belém, o nome dele é de Pio X. Então, em homenagem a ele. Vamos lá rezar. Primeira leitura do livro dos Juízes, capítulo 2, versículos de 11 a 19. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam. E os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir Baal e Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores, que os saqueavam, e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles, para a sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes, que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir. E continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido os mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos. Enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelo gemido dos aflitos. Mas, quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado irmão, então é assim. Se a gente for fazer uma genealogia aqui bíblica bem curta, a gente tem lá, né, Adão e Eva. Então, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. E aí eles foram tirados do paraíso, ou seja, da presença de Deus, e começaram a viver nessa ausência do Senhor que caminhava ao lado dele. E aí, os anos foram se passando, foram populando o mundo, né? É lógico que o Adão e Eva é uma representação de muitos homens e de muitas mulheres que não quiseram mais a presença de Deus. Preferiram a desobediência do que viver na graça. Preferiram a desgraça do que a graça, porque a graça é Deus, gente. Depois veio Abraão, né, chamado, que era de um povo politeísta, ou seja, adoravam vários deuses, mas ele sai para seguir um único Deus. Deus fala com Abraão. E Deus faz maravilhas do Abraão e promete a Abraão, faz uma aliança com ele, dizendo que a descendência dele seria maior do que as estrelas do céu e que os grãos de areia na terra. Olha só. Então, ele vai. Abraão faz uma linhagem ali, né? Uma linhagem de grandes patriarcas. O filho dele, Isaac, que depois ele tem Jacó, que era gêmeo de Esaú, mas Jacó que pega a herança. Depois de Jacó, eles fazem as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, o penúltimo filho, que era da esposa mais amada de Jacó, antigamente tinham muitas esposas, né? Porque eles precisavam povoar ali, principalmente os reis, os líderes.
era da filha da esposa Raquel. Foi o José do Egito, que foi um grande homem, né, que por inveja foi vendido pelos irmãos, mas foi vendido como escravo, mas foi um grande homem no Egito. Enquanto ele de escravo, ele passou a ser o segundo homem ali depois do imperador, para vocês imaginarem. Então, enquanto José teve vida, enquanto durou a memória dele, ele conseguiu levar o monoteísmo, adorar somente a um Deus. Isso não toda a humanidade, né, gente? Uma parcela ali da humanidade grande. Os outros eram adoradores de certos deuses, eles imolavam pessoas, filhos, animais, enfim, é uma coisa terrível mesmo, essa idolatria. Ou seja, botavam no lugar de Deus Todo-Poderoso, que fez tudo, que sabe tudo, que é bondoso, misericordioso, caridoso, fantástico, os deuses que nem existiam. Muito bem. Depois de um tempo veio... eles ficaram presos ali no Egito, né? Depois de José, os outros imperadores que vieram do Egito já não comungavam com a graça de José, né, do povo hebreu. E aí veio Moisés libertar o povo em nome de Deus. Foi um grande homem de Deus, Moisés, né? Lembra, ele vai lá, libera o povo do Egito, depois das 10 pragas do faraó, e ele pega esse povo todo para levar para Canaã. Povo como todos os que já passaram, como a gente continua de cabeça dura e começam a teimar também em adorar falsos deuses. Então, uma viagem para a terra de Canaã, que seria curta, ficou uma viagem muito longa para poder amadurecê-los na fé. Enfim, durante esse período, Moisés foi iluminado por Deus para fazer várias leis. Então tem, né, os livros do Deuteronômio, Levítico ali, Deuteronômio, que falam as leis, o que pode, o que não pode, todos iluminados por Deus. Mas Moisés morre, né? E depois depois que Moisés morre, as suas leis, né, ficam com Josué, mas Josué morre também. E o povo começa com a fé fraca. Por isso que precisamos alimentar a nossa fé, né, na Eucaristia, na oração, principalmente a oração do Santo Terço, nos sacramentos. Aí fala da confissão, né, em especial, no jejum, né, na esmola. Precisamos dessas 5 pedrinhas brilhantes de Deus. E aí o que acontece é que o povo volta ao politeísmo. E aí Deus vai suscitar juízes, né, que são homens segundo o coração de Deus, para ordenar aquele povo. Olha, não é assim, não. Então é nessa fase que a gente está aqui dos juízes. Então que Deus abençoe muito, né? E que a gente não erre como. Vamos abrir a nossa mente, abrir principalmente o nosso coração para Deus, para que Deus reine, né? Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós. Responsório é o 105. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos. Sacrificaram suas filhas aos demônios. Contaminaram-se com suas próprias obras. Prostituíram-se em crimes incontáveis. Acendeu-se a ira de Deus contra seu povo e o Senhor abominou a sua herança. Quantas vezes o Senhor os libertou? Nossa, gente, nosso Senhor não desiste da gente. Eles, porém, por malvadez, o provocaram, mas o Senhor tinha piedade do seu povo quando ouvia seu grito de aflição. Deus é Pai, gente. Então, um Pai misericordioso. Ele não é um Pai mundano, Ele é um Pai todo do céu. Deus, Ele é 100% divino. Ele não tem essas coisas que a gente tem de um dia tá bem, um dia tá mal. Não, Ele tem uma constância de amor. A gente ama e odeia? Não, Deus só ama. Ele ama o pecador e detesta o pecado. O Evangelho. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. É verdade, gente.
Tem muitas pessoas que confundem a humildade com o dinheiro, né? Gente que tem muito dinheiro não é humilde, gente que tem pouco dinheiro não é humilde. Mas a humildade, ela vai muito além do dinheiro. Às vezes o dinheiro, ele causa um certo grau de falta de humildade, concordo. Mas, infelizmente, não é um pré-requisito para isso. Existem muitas pessoas que possuem muito dinheiro e são pessoas muito humildes de coração, que lutaram muito para ter tudo, sabem da dificuldade e lembram de tudo que passaram e olham com esse olhar misericordioso para o outro que não tem o que elas têm. E, às vezes, é o contrário, né? Uma pessoa financeiramente ruim, mas tem uma arrogância, uma prepotência e uma soberba ali terrível, achando que é a última cocada, entendeu? Então, não é isso. E não existe nada melhor para exercitar a humildade do que a caridade. A caridade, ela eleva o nosso coração à humildade, viu? Quem foi a mulher mais humilde que existiu no mundo? Nossa Senhora. E ela foi só servir, ela veio a serviço. Ela nunca pensava nela, ela sempre pensava no outro. E hoje Deus nos deu ela como mãe para toda a eternidade. Vamos ao Santo Evangelho. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui, aonde você bota o seu coração, é onde está seu tesouro. Se você bota o seu coração no dinheiro e na falsa segurança que ele lhe cabe, é ele que vai ser seu Deus e não nosso Senhor. Olha só, tudo que está sobrando na sua vida, tudo que está sobrando não é seu. Tem alguém que está precisando para ter equilíbrio no mundo. Então pense assim, se Deus lhe deu a graça de ter saúde, é graça de Deus, você deve a Ele isso. Se Deus lhe deu a graça de ter uma família, é graça de Deus, você deve a isso. Se você tem alimento, é graça de Deus, agradeça sempre a Deus. Se você tem pai, mãe, filhos, agradeça a Deus. Moradia, agradeça a Deus. E veja de que maneira que está lhe sobrando, você pode dividir, como eu já falei anteriormente, a melhor maneira de sermos humildes é a caridade. Caridade, minha gente, é amor. E Deus é amor. Deus te abençoe muito, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Uma santa segunda-feira para você, que Deus abençoe. Eu quero pedir perdão aqui que eu tô deitadinha, que eu já tá chatinha, mas eu não vou deixar mais de pregar. Um beijo.